tentando acelerar um processo que você ainda nem entendeu do que se trata? O assunto da semana é sobre entender o seu processo. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Sessão Autêntica, um quadro construído para você ouvir sobre assuntos terapêuticos como uma sessão de terapia da semana, tá? Não substitui a sua terapia pessoal, mas pode vir como um aliado e te ajudar a você se desenvolver e ter mais autoconhecimento sobre você, ok? Tem muita gente que acredita que respeitar o processo é dar tempo ao tempo, é achar que a transformação ela acontece com o tempo, mas não. A gente sabe que processo significa transformação, mas a transformação ela não acontece com um passo de mágicas. Nós precisamos ter consciência daquilo que está acontecendo. E aí, vocês sabem que eu adoro trabalhar com analogias, não é verdade? E a escolhida da semana é a fisioterapia. Alguém aqui já fez fisioterapia, gente? Me diga aqui nos comentários. Eu nunca fiz ainda, né? Quem sabe um dia. Mas tem muita gente que fala que é um processo muito doloroso, que é como se fosse doer para melhorar, né? Então a pessoa ela chega com dores, mas parece que na fisioterapia dói ainda mais. Dá aquela vontade de desistir. Mas é esperar a recuperação. Então a pessoa está num processo de transformação, de recuperação que vai doer. E às vezes a gente quer acelerar esse processo, não é verdade? Quer que ela acaba logo com menos sofrimento possível, mas vão ter processos que vão gerar um certo desconforto em mim e em você. E aí começa a acontecer dentro do nosso cotidiano algo que nós chamamos de comparação constante. Porque a pessoa ela começa a olhar o processo das outras pessoas. Então é como se eu estivesse num processo, você em outro, mas eu começo a me comparar. Olha, a fulaninha já conseguiu isso. Olha, mas a fulaninha, até mais nova do que eu, já conseguiu terminar tal coisa. E isso é injusto, porque cada um tem o seu processo. E quando nós começamos a querer acelerar o processo para estar na frente de outras pessoas, nós já estamos perdendo aquilo que eu amo chamar aqui nesse canal de autenticidade. Nós deixamos de viver uma vida autêntica. E viver uma vida inautêntica, que é uma vida sem autenticidade, gera sofrimento em nós, gera adoecimento em nós. E a comparação é um primeiro ponto que faz com que abra essas brechas de sofrimento, principalmente sofrimento emocionais em você. A segunda coisa é a rejeição da fase atual. Nós queremos rejeitar a fase que nós estamos. Eu compartilhei no meu Instagram que eu passei no exame prático de carro, né? E, gente, qual é a minha fase atual? A fase habilitada, mas com medo do trânsito. Que tá precisando se expor cada vez mais. E aí, imagina eu começar a me comparar com alguém que já é habilitado há 10 anos. Qual é a minha fase atual? Recém-habilitada. Então, preciso ter autenticidade, sinceridade, respeito com o meu processo de que a minha fase é recém-habilitada. Não é, anos de habilitação pegando estrada. Calma! Respeite seu processo. Que fase que você está na sua vida? E a gente começa a querer acelerar, e o acelerar é também a gente deixar de viver uma vida autêntica. E isso gera sofrimento em nós. Que é esse terceiro ponto. Pular etapas. Nós queremos começar a pular etapas. Qual é a etapa do processo? Uma coisa que eu percebi enquanto eu estava aprendendo a dirigir, que eu tinha uma certa dificuldade de respeitar o processo. E aí eu queria pular. Seta.
embreagem, primeira marcha, freio do pé, com freio da mão, óleo pra fora. Aí eu queria seta, freio do pé com freio da mão, entende? Processo, qual é o processo? Isso. Se eu começo a acelerar, se eu começo a querer pular, assim, embola tudo. Né? Então, querer mudar a direção muito rapidamente, abandonar projetos, desistir de processos importantes por conta da demora, por conta do desgaste que causa, do sofrimento que causa, como é na fisioterapia, que é meio desconfortável, isso gera sofrimento ainda maiores em nós. E aí nós acabamos tendo ali uma falsa interpretação de que respeitar o processo é apenas esperar as coisas acontecerem. Então eu fico lá, fazendo a fisioterapia, esperando as coisas acontecerem. Eu não faço o exercício direito, eu não faço aquilo que tá pedindo direito, eu começo a questionar. E isso gera em nós implicações emocionais. Que implicações são essas? A sensação de atraso constante. Então você começa a acreditar que deveria estar em um outro momento da sua vida, mas você deve estar no momento que você está agora. Ah, porque eu deveria já ter começado a fisioterapia antes. Ah, porque eu deveria já ter começado a tirar a habilitação antes. Não, eu tirei agora. É agora, é esse processo da minha vida. Qual é o processo da sua vida? Já tirei, né? Agora é só estar exposta ao trânsito. Este é o meu processo agora. Qual é o seu processo agora? A psi de vocês está aqui, ó, até externando algo pessoal. Mas para que isso ajude a vocês irem adentrando na vida e percebendo qual é o processo que você está e o quanto que o não respeitar o processo causa sofrimentos emocionais em você. Uma ansiedade, uma angústia exacerbada. E aí, falando dela, uma outra implicação emocional é a ansiedade pelo futuro. Então, nós começamos a querer ansiar por esse futuro. Ansiar você sem a fisioterapia, ansiar eu já pegando a estrada, super habilitada. E isso gera um empobrecimento da experiência, que é uma outra implicação emocional, né? Porque nós começamos a ficar resistente com a nossa realidade atual. E a gente começa a ter frustração, tem vídeo de frustração aqui no canal. A gente começa a ter uma sensação de incapacidade, de exaustão, porque nós estamos olhando para o futuro. Nós não estamos respeitando o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Pular a etapa. A gente vê os obstáculos, mas na verdade a gente deveria ver o desenvolvimento. E por fim, isso gera um desgaste emocional. Então, quanto maior a resistência em viver a realidade atual que você está hoje, maior a sensação de frustração. Respeita o seu processo. Para de querer acelerar ele. Que processo que você está vivendo hoje? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ajude essa psi aqui que vos fala, ok? E para finalizar, fechar a gestalt, você está tentando acelerar um processo que ainda nem entendeu o que é? Eu sei que o meu processo é aprender a dirigir no dia a dia, no trânsito. Agora que eu sou recém-habilitada. E você? Qual é o seu processo? Só que, antes de se perguntar quanto tempo essa fase vai durar, faça uma pergunta diferente. O que essa fase está tentando desenvolver em mim? Em mim, Daniele, essa fase está tentando desenvolver a habilidade de dirigir
com naturalidade. E eu preciso respeitar o processo. Eu não nasci aprendendo a dirigir. Então, vai gerar sofrimento, né? Desgastes. Mas eu preciso ser autêntica comigo e com o meu processo. E respeitar ele, entender ele, querer parar, acelerar as coisas e as etapas. E aí, talvez o problema não seja a fase que você está vivendo. Talvez o problema seja você ficar tentando lutar contra ela. Porque é exatamente o caminho que você está que vai chegar no seu crescimento. Ok? Para de querer acelerar as coisas. Viva com mais consciência. Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Se você tem sugestões de mais vídeos sobre autenticidade, sobre comportamento. Me fala o que você quer ouvir neste canal. E a gente se vê na próxima semana.